Deus, amém. Que bom que você veio, que bom que nós podemos nos debruçar sobre as Escrituras Sagradas, e eu convido que os irmãos abram em Romanos capítulo 5. Nós estamos, durante esta jornada das quartas-feiras, refletindo sobre o plano da redenção. E dentro desta temática geral do plano da redenção, hoje nós vamos pensar sobre o plano da redenção, o triunfo da graça. O triunfo da graça. Então, Romanos capítulo 5, nessa primeira leva nós vamos ler até o versículo 11, de forma alternada, eu lerei os ímpares e a igreja os pares. Se der tempo, aí nós vamos até o final do capítulo 5, tá bom? Se der tempo. Diz assim as Escrituras: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Mantenha sua Bíblia aberta. Queridos, o texto começa falando sobre justificação. E através da justificação, Paulo vai dizer que nós temos paz com Deus. Por que isto é importante? Por que Paulo fala a respeito disso? Porque Paulo destaca esta importância da justificação nesse capítulo de número 5. Se nós olharmos primeiro para a narrativa bíblica como um todo, tudo tem início lá em Gênesis, quando o homem, naquele ambiente de um jardim perfeito, ele decide, por livre e espontânea vontade, o homem decide fazer o quê? Pecar. O homem decide se afastar de Deus. Nesse sentido, começa então a inimizade entre o homem e Deus. Por isso a necessidade da justificação. Por isso a necessidade de nós sermos beneficiados por essa ação de Jesus, nos proporcionando esta bênção e trazendo de novo esta paz com Deus. Também vale a pena dizer aqui para os irmãos, que quando Paulo escreve aos Romanos, ele não está aqui apenas escrevendo uma carta qualquer, ele também aqui não está fazendo simplesmente uma defesa e um compêndio teológico, porque haja vista aqui tem muitos aspectos da teologia, que nós podemos exprimir desta epístola. Mas também nós precisamos lembrar que nesse contexto de Romanos,
Paulo está escrevendo a irmãos que ele deseja que sejam parceiros na missão. Lembra quando ele escreve esta carta, ele fala do desejo de chegar até a Espanha? É desejo dele chegar até a Espanha. E é desejo dele que esta igreja, a igreja de Roma, participe com ele. Então ele está aqui dizendo, mostrando os argumentos teológicos, missiológicos, o porquê que ele tem esse desejo. E o que ele defende nesta tarefa da missão. Por isso ele começa falando sobre algo muito importante nesse primeiro versículo do capítulo 5. A justificação vai produzir paz com Deus. O segundo versículo vai dizer, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pelo quê? Pelo quê? Pela fé. A esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, a justificação e esta bênção da paz com Deus, ela vem através da... Isso significa que não é por cumprimento de lei. Não é por cumprir lei. Não é porque eu sou bonzinho. Não é porque eu cumpro rituais. Não é porque os judeus cumpriam os seus rituais. Os rituais apenas apontavam como que deveria ser o procedimento, mas era um sinal do grande aspecto que Jesus iria realizar, que era o sacrifício perfeito. Nenhum dos outros rituais tinha a sua perfeição total. Por quê? Porque era feito por pessoas imperfeitas. Se nós olharmos também o que aconteceu entre Jardim do Éden, entre Adão e Moisés? Nesse tempo entre Adão e Moisés, tinha lei? Pergunta para os irmãos responderem. Tinha lei ou não? Sim ou não? Quem acha que tinha? Levanta a mão. Alguém acha que tinha? Os dois presbíteros falaram que tinha, ó. Como que era essa lei? Eu concordo com os presbíteros. Você acha que eu vou discordar dos presbíteros? Não, estou brincando. Se necessário for, a gente vai discordar dos presbíteros. Mas agora eu concordo com os dois presbíteros aí que levantaram a mão, que tinha lei. Tinha. A lei era oral. A lei era passada. Deus disse para Adão o que ele deveria fazer. Adão foi passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, até chegar em Moisés. Mas em Moisés, agora a lei é o quê? Escrita. Não significa que eles não tinham que cumprir aspectos da lei antes. Não significa que não tinha a lei antes. É que ela antes era oral, era de pessoa para pessoa. Se passava de pai para filho. Agora em Moisés ela está redigida, ela está escrita, ela está registrada. E as pessoas deveriam obedecer. Só que o judeu achava que simples fato de cumprir rituais da lei, estava tudo certo. Alguém leia bem alto para nós aí, para que quem está lá em casa possa ouvir. Versículo de número 31 do capítulo 3º. Versículo 31 do capítulo 3º de Romanos. Então as atitudes nossas, minha e sua, pela fé, é o quê? É uma confirmação da lei. A lei por si só não vale tanta coisa. Mas a fé, o exercício da fé e a obediência a essa lei é uma confirmação. A fé então vem para agregar, para completar. Para completar o quê? Esta graça especial. Então, além de justificados, agora nós temos paz com Deus, nós temos acesso também a uma graça especial. E nós vamos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Você almeja a glória de Deus?
Você deseja a glória de Deus? Você quer estar presente junto a Jesus, que é a expressão da glória de Deus? Esse deve ser o desejo de cada cristão. E quando nós falamos aqui, Paulo fala sobre gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, Paulo está dizendo, não uma esperança no sentido de uma expectativa de algo que talvez aconteça. Por exemplo, Délia está na expectativa de um cateterismo amanhã. Pode ser que vai acontecer ou não. O médico falou para ir, né, ela vai lá. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Agora, esperança na glória de Deus é algo confirmado, é algo certo. O cristão verdadeiro, ele almeja isso, ele deseja isso, por causa da fé que o próprio Deus plantou no meu coração e no seu coração. Esta é a maravilha do Evangelho. Terceiro versículo, vamos ler juntos? Terceiro versículo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Aqui Paulo vai falar sobre nos gloriar nas tribulações. Eu e você, será que a gente pode comemorar, celebrar, porque passamos por tribulação? Hein? Sim ou não? Mas nós conseguimos fazer isso? Hein? É difícil, não é? É difícil se alegrar nas tribulações, é difícil celebrar a tribulação. No aspecto humano, é praticamente impossível. Mas Paulo fala. Paulo nos diz que nós devemos nos alegrar nas tribulações. Sabe o que Paulo tem em mente, irmãos? É que antes, Paulo valorizava a lei. É porque antes Paulo estava mais apegado aos cumprimentos dos rituais da lei. E agora Paulo, convertido ao Senhor Jesus, tendo esse relacionamento com Jesus, lembra que ele ficou 3 anos de stand-by? Paulo ficou 3 anos de stand-by. 3 anos, durante 3 anos o livro de Atos não fala sobre Paulo. Ele estava no intensivão com Jesus. Ele estava nesse momento de se apegar mais ao Pai e de ouvir mais do Pai. E agora Paulo fala, gloriamos na tribulação. Eu estou me gloriando porque sofri naufrágio. Eu estou me gloriando porque sofri picada de cobra. Eu estou me gloriando porque fui apedrejado. Eu estou feliz porque fui perseguido. Estou feliz porque tive que fugir durante a noite. Estou feliz porque fui para a prisão. Mas sabe por que Paulo fala isso? Não por causa das situações que ele passou, mas é porque essas situações mostraram o quanto ele dependia de Deus, e que ele estava passando por tudo isso, não por causa dele mesmo, mas por causa de Cristo. Porque o texto vai falar que tudo isso vai produzir perseverança. Olha o finalzinho do versículo 3, produz. Por que nós temos crentes tão fracos hoje, no nosso tempo? Talvez falta nos passar por mais tribulação. Talvez falta nos passar por mais adversidades. Talvez falta nos passar por momentos adversos. Para que isso possa nos forjar, irmãos. Paulo fala desta realidade. E que esta realidade às vezes está tão distante de nós. Quando nós olhamos e
Recebemos as notícias, por exemplo, relacionadas ao DIP, ao Domingo da Igreja Perseguida, quando nós ouvimos relatórios de irmãos nossos que estão sob intensa perseguição. A grande maioria desses nossos irmãos, os pedidos de oração deles não é para que não tenha as adversidades, mas é para que eles sejam fortalecidos nas tribulações. Um dos pastores conhecidos nossos recentemente estava dizendo de ele encontrar com um desses irmãos perseguidos no norte da África, e depois de mais de 30 prisões que ele já tinha passado, sabe qual o pedido dele de oração? O pedido de oração dele não era para que ele não fosse preso, mas o pedido de oração dele era o seguinte: eu peço que os irmãos orem para que eu fique menos tempo na cadeia. Eu apenas peço que os irmãos orem para que eu fique menos tempo aprisionado. Sabe por quê? Porque todos os soldados e todos os presos que estavam lá eu já evangelizei. E eu sei que eu vou ser preso de novo, que eu não vou parar de falar de Jesus. É um país muçulmano, é um país de extrema perseguição, então ele sabe que ele vai ser preso, ele sabe que vai passar pela prisão de novo, mas ele quer que o tempo de prisão seja menor, porque os que estavam lá ele já evangelizou. Ele não quer perder tempo na pregação do evangelho, mas ele em momento nenhum não pede para ser preso. Ele não pede em nenhum momento para que ele não fique mais sendo fustigado em tudo aquilo que ele estava vivendo, mas ele tem essa fé mais robusta, mais perseverante, porque o versículo 4 vai dizer: a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Temos, irmãos, desculpe aqui a expressão bem popular, temos muitos crentes Nutelas. Na primeira situação adversa, no primeiro problema já desanimam. Na primeira situação complicada, já desiste. E o texto vai mostrar para nós que o verdadeiro cristão, aquele que foi justificado pela fé, aquele que agora tem paz com Deus, ele vai ser perseverante. Isso vai produzir experiência. E essas experiências pelas quais ele passou, pelas quais ele foi experimentado, vai redundar em esperança. Eu tenho esperança. Você tem esperança. Nós temos esperança de que tudo aqui vai passar, de que seja qual for a situação adversa, ou de tribulação, ou de dificuldade, isto vai passar. Porque Apocalipse vai dizer que o Senhor enxugará toda, não é alguma lágrima, não é pouca lágrima, é toda lágrima. Porque Jesus sabe o que é sofrer. Por isso, Ele é aquele que nos justifica diante do Pai. Versículo de número 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Ah, irmãos, que grande amor é este amor de Deus, porque Ele vai dizer que esta esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não é porque eu e você somos melhores, não é porque quem está na igreja, não é porque quem é crente, quem é cristão, é melhor do que qualquer outra pessoa, não. Mas nós tivemos esse privilégio, desse amor de Deus, o amor ágape, o amor que não depende de mim, não depende se eu sou bom, se eu faço as coisas certas. É esse amor que exige de nós apenas
obediência ao Pai. É este grande amor. E quando que Cristo fez isso? Quando a gente já era bom? Não. Paulo explica, nesse versículo de número 6, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos ainda fracos. Ah, queridos, que grande amor do nosso Deus. Logo, versículo 9, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando isso aconteceu? Quando nós éramos inimigos. Quando? Antes de você nascer. Antes de qualquer um de nós nascermos. Desde a fundação do mundo, Deus já nos amava. Deus já nos amava a ponto de determinar a vinda do seu Filho. Deus não agiu para a queda de Adão. Preste atenção nisso. Deus não agiu, não realizou ações para a queda de Adão. Deus apenas permitiu. Deus colocou Adão no jardim. Deus permitiu que ali ele agisse, que ele fizesse o que deveria ser feito. E o que Adão escolheu? Pecar. Mas agora, a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 11, Paulo vai declarar que agora Deus age. Deus age para redimir o homem. Deus age para resgatar o homem. Deus age para justificar o homem, para declará-lo justo. Como? Cobrando de Jesus. A cobrança não veio para mim, não veio para o Juan, não veio para o Albert, mas ele veio na pessoa de Jesus. É ali, em Jesus, que Deus exerce a justiça. Quando nós éramos ainda inimigos de Deus, e agora nós somos reconciliados. Veja que essa justificação, ela traz paz. Essa justificação é uma expressão da graça. Ela traz esperança, ela traz alegria. Versículo de número 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, irmãos, sendo assim, nós temos razões para celebrar, nós temos razões para cultuar, nós temos razões para adorar, porque Deus, através de Cristo, fez com que nós recebêssemos esta grande bênção. Qual é a bênção? Da reconciliação. Antes inimigos, agora amigos. Mas sabe o que muitas vezes eu e você fazemos com isso? Desculpe aqui a expressão bem popular. Nós muitas vezes jogamos isso no lixo. Porque quando eu não estou disposto a amar o meu irmão, quando eu não estou disposto a perdoar o meu irmão, liberar perdão para o meu irmão, eu não estou reconhecendo esta reconciliação. João vai dizer que se nós não amarmos uns aos outros, o amor de Deus não está em nós. Porque se o amor de Deus está em nós, nós vamos amar a Deus e vamos amar uns aos outros. Nós vamos perdoar uns aos outros. Nós vamos confessar os nossos pecados a Deus e uns aos outros. E esse, amados, é o grande desafio do nosso tempo. Vivermos realmente como reconciliados com Deus.
Porque se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, o que a palavra de Deus está me dizendo? É o quê? Mentiroso. E se eu e você somos mentirosos, nós somos filhos de quem? Do diabo. Meu irmão, não tem escapatória. Não tem como a gente amenizar o problema. A problemática está por causa do nosso pecado. Então nós precisamos de quê? De entender esta grande bênção da reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. A gente não queria saber de Deus, mas Deus foi lá e nos arrancou daquele lamaçal, daquele lugar que a gente estava atolado, daquele lugar que a gente não sabia como sair dali. Como dizia o Socilas, como é que você está? Estou firme, igual estaca na lama. Mas você sabe que tem sentido? Vai lá no meio da lama tentar tirar uma estaca para você ver se é fácil tirar. Hein? Você já tentou? Não é fácil não. Deus nos arrancou do lamaçal. Deus nos tirou da lama. Deus nos tirou de qualquer lamaçal e nos firmou os pés na rocha. Então nós temos razão para celebrar, porque isso só é efetivado por causa do sacrifício de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, você que está aqui ou você que está participando conosco aí pela internet, não pregue Jesus na cruz novamente. Toda vez que nós rejeitamos essa reconciliação, toda vez que nós não dispomos o nosso coração para perdoar, para amar, para servir uns aos outros, como é a Escritura, nós estamos pregando Jesus de novo na cruz. Precisamos pedir para que o Espírito Santo possa mover o nosso coração, a nossa vida, a uma devoção total a Ele. Bom, 8h20 ainda, vamos caminhar e vamos até o final? Mesmo que a gente vá até 9h30 da noite? Não, brincadeira. Mas vamos avançar aqui um pouquinho. Versículos 12, 13 e 14. Vamos ler juntos? 12, 13 e 14. Portanto... que até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Bom, Paulo agora vai fazer esta analogia, essa comparação, essa diferença entre Adão, o primeiro homem, e o segundo Adão, Cristo. No campo da teologia, isso que Paulo vai falar aqui nesses versículos de 12 a 15, tem a ver com que Adão era um representante federal. Vou explicar. Uma decisão do governo do Brasil, do presidente do nosso país, ela está nos representando. Exemplo, se o presidente do nosso país tomar uma decisão e falar assim, o Brasil vai entrar na guerra tal, mesmo que 50% da população não concorde, o presidente está sendo nosso o quê? Representante. Mesmo que 80% da população não seja a favor, o presidente é o nosso representante. Mesmo que eu não concorde, mesmo que você não concorde, mas ele está lá nos
representando, quer queira você ou não. Você queria que Adão pecasse? Hein? Alguém aqui queria que Adão pecasse? Adão era o nosso representante. Adão estava nos representando no jardim. Só que aí tem um problema. Adão pecou e a gente sabe disso. Só que aí nós sabendo disso, ao invés da gente não pecar, o que a gente faz? Hein? A gente peca. Então eu posso acusar Adão de alguma coisa? Você vai chegar no céu, vai querer tirar satisfação com Adão mesmo? Hein? Me fala. Porque eu já ouvi alguns crentes falando, chegar lá, eu vou ter uma conversa com Adão, com a Eva, por que eles fizeram isso e tal. Meu irmão, Adão era o nosso representante e ele errou, ele pecou, ele fez o que não era para fazer, e com isso entrou o pecado no mundo. Mas o texto vai dizer que, mesmo naquele jardim perfeito, veio o pecado, porque Adão decididamente quis ser igual a Deus. O que Adão quis eu sei, quando Adão e Eva comem do fruto, irmãos, o que Adão está dizendo eu sei o que eu quero da minha vida. Pergunta, ele sabia o que ele queria da vida dele? Não. Então vem a lei, e o versículo 14 vai dizer, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava que havia de vir. Lembra que eu perguntei aqui se existia lei entre Adão e Moisés? Está aqui o texto. Existiu lei, existiu morte. Lembra do episódio do dilúvio? Por que veio o dilúvio? Hein? Por quê? O pecado estava aumentando de forma demasiada, há uma justiça de Deus sendo exercida e vem a morte. Tinha lei para eles obedecerem, só que eles não obedeceram. Torre de Babel, o povo quer chegar até Deus, com o quê? Com seus próprios méritos, quer fazer o seu próprio nome grande, e não o nome de Deus grande. Deus vem e faz o quê? Acaba com aquela torre. Cria-se vários idiomas, e o povo é espalhado pela terra. Mais um exercício da justiça de Deus. Tudo isso, amados, para mostrar que Adão foi o nosso representante. E nessa sua representação ele falhou. Mas vamos agora fazer uma outra analogia. Alguns aqui talvez acompanharam aí Jogos Olímpicos ou torneios que acontecem de esporte. Aí vamos aqui pegar lá do tempo que o Cecil era criança, adolescente, jovem, não sei. Mas teve um corredor de maratona que ganhou medalha, Joaquim Cruz. E quando Joaquim Cruz ganhou medalha lá, correndo, alguém falou assim, o Joaquim Cruz ganhou medalha, o Brasil ganhou medalha, o Brasil ganhou medalha, o Brasil ganhou medalha. E quem estava representando o Brasil? Quem? Joaquim Cruz. E o noticiário falava do Joaquim Cruz, mas o noticiário falava que o Brasil ganhou medalha. O Cecil correu lá? Não. O Evandro, que já era vivo naquela época, correu lá? Também não. O Wendel, estou falando meus veteranos da minha época, né? Assim, que eles são uns 4 anos, 6 anos, talvez mais velho que eu, cada um desses aí, desse abençoado aí. Nós não corremos naquela época, mas Joaquim Cruz estava representando o quê? O Brasil. Aí nós aplaudimos, aí nós ficamos felizes, representou o Brasil. Mas olha o que o texto vai dizer para nós agora, de algo muito maior do que ganhar uma medalha. Versículos 15 a 18, vamos ler juntos? Todavia,
não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. E se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Veja, esta é a maravilha do que Jesus realizou, da atitude de Jesus, da obediência de Jesus em ir até a cruz, porque em Cristo nós ganhamos, em Adão nós perdemos. Em Adão o homem passou a morrer. Por causa de Adão, por causa da atitude de Adão, entrou o que no mundo? A morte. Não é assim quando falece um parente nosso, um familiar nosso, a gente não sofre? Por que a gente sofre? Porque a gente não queria que esse familiar partisse. Porque o homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para viver e viver eternamente. Mas em Jesus, se em Adão nós perdemos, se em Adão o resultado é morte, em Jesus, ele na sua morte, ele nos proporciona a vida. Então nós ganhamos o quê? Vida. Nós ganhamos bênçãos grandiosas. O homem pecou. O texto vai dizer no versículo de número 15, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus. Paulo agora, amados, ele sempre vai falar algo apontando para Cristo como sempre bênçãos, sempre algo muito maior do que aquilo que foi feito de ruim. Observe comigo, eu vou fazer aqui algumas alusões nesses versículos. O versículo de número 16 vai dizer, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Olha o versículo 16. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para mas a graça transcorre de muitas ofensas para de condenado, agora eu sou declarado o quê? Justo. Versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ou seja, por causa de Adão, agora reina o quê? Morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, saber quem? Jesus. Reino de morte, em Jesus reino de vida. Quem está em Jesus, quem é justificado em Jesus, por causa de Jesus, vai viver eternamente. E quem não é justificado em Jesus, vai morrer eternamente. Continua o texto, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Meus queridos, eu e você, nós não somos pecadores depois de pecarmos. Preste atenção. Eu e você, nós não somos pecadores depois de pecarmos. Não é assim. Mas por nós sermos pecadores,
porque nós temos essa origem, essa natureza, é que nós pecamos. É invertido. Muitas vezes a gente acha que porque eu pequei, aí agora eu sou pecador. Não, eu já sou pecador. Eu já nasci em iniquidade. Não foi lido aqui? Pelo nosso liturgista Juan, Salmo 51. Eu nasci em iniquidade. Não precisa ensinar ninguém a pecar. Por isso que nós precisamos dessa justificação. Nós merecíamos a justiça de Deus aplicada. E a justiça de Deus aplicada a nós é o quê? Morte. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estudamos isso aqui. Romanos capítulo 3. Mas nós recebemos a graça. Então, amados, esse plano da redenção, Paulo vai mostrar para nós nesse capítulo 5, que é esse triunfo da graça. Nós recebemos a graça. Vamos ler juntos versículos 19 a 21 e já partindo para a nossa conclusão, 19 a 21, porque também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu e você merecíamos justiça, mas nós recebemos o quê? Graça. Eu e você merecíamos condenação, morte, mas por causa de Jesus, nós recebemos vida, nós recebemos bênção. Esta é a maravilha do Evangelho e que Paulo vai mostrar aqui. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. O que acontece? A lei apenas aponta o erro. Isto é pecado, isto é pecado, isto não deve ser feito, isso não deve ser feito, isso não deve ser feito, isso não deve ser feito. Mas a lei por si só, ela não resolve o problema do erro. Se lei resolvesse o problema do erro, o Brasil estava uma benção. Não é? Olha o tanto de lei que o Brasil tem. Olha o tanto de lei que o nosso país tem. Olha o tanto de lei que a nossa denominação tem. Se você olhar lá a Constituição da Igreja, se você for analisar as resoluções do Supremo Conselho da Igreja, olha o tanto de coisa que tem. Mas mesmo assim, a coisa não é perfeita. Porque nós somos falhos. E a lei por si só não tem esse poder de resolver o problema. Então Jesus o que faz? Jesus cumpre toda a lei. Jesus é obediente. Jesus morre em nosso lugar. Então nós fomos redimidos. Olha, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós fomos redimidos. Nós fomos trazidos de volta. Nós fomos recriados para fazer aquilo que agrada a Deus. Obedecer, 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 obedecer e errar uma vez, errou, é pecador. Lembra de Moisés? Moisés fez muita coisa boa. Agora é coisa do Natanael, tá? O homem da paciência na Bíblia não é Jó, é Moisés. Coisa do Natanael, tá? Porque suportar aqueles 2,5 milhões de pessoas buzinando no ouvido, todo dia. Pensa. E Moisés fez muita coisa, cuidou muito do povo, mas teve uma hora que ele ficou com raiva. O que ele fez quando ele estava com raiva? Quebrou as tábuas da lei, depois também feriu a pedra lá, bateu na rocha, não era para bater.
E depois que ele bateu na rocha, o que Deus falou com ele? Moisés, ó, legal, você trouxe o povo até aqui, muito bem, que bom que você fez isso, sobe ali no morro, vou te dar uma chance para você dar uma olhada na terra prometida, mas você não vai entrar. Eu e você, o que a gente ia dizer? Ah, esse Deus é muito mau. Ah, não, Deus tinha que dar uma chance para Moisés, ué. Que injustiça é essa? Foi o povo que fez raiva por Moisés. Moisés não tem culpa, não. Às vezes a gente não pode pensar assim, hein? Mas sabe, irmãos, é porque aquilo ali não tinha a ver com Moisés. Tinha a ver com Jesus. Porque quem faz eu e você entrarmos na terra prometida não é Moisés. Quem vai nos fazer entrar na terra prometida é quem? É Jesus. Isso é tão verdade, irmãos, que quando Jesus nasce, Jesus é criança ainda, o que os anjos mandam os pais de Jesus fazer? Quem se lembra? O governo está perseguindo crianças, querendo matar crianças. O que o anjo manda os pais de Jesus fazer? Descer para onde? E quem era que tirou o povo lá do Egito lá atrás? Moisés. Nós entramos na terra prometida. O povo de Israel naquele tempo entrou na terra prometida, não no lombo, não nas costas de Moisés, mas eles entraram por causa de Jesus. Jesus vai ao Egito quando criança, Jesus passa pelo Egito, e é Jesus quem volta para a terra prometida, e é Jesus quem vai para a cruz, e é Jesus quem morre. Não é Moisés que morre na cruz, não é Moisés que é o responsável de levar o povo até a terra, até a bênção. Quem vai levar é Jesus. Então a Bíblia sempre vai apontar para a pessoa de Deus, para que Jesus seja glorificado, e é mediante Jesus que nós recebemos isso. Último versículo 21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem nos redime do pecado, quem nos leva à salvação, não é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Apesar de nós amarmos a igreja, gostarmos da igreja, queremos o bem da igreja, e eu creio que você também deseja, apesar de nós amarmos os nossos líderes, apesar de nós desejarmos o bem dos nossos líderes, mas quem nos salva é Jesus. Quem nos salva não é Davi, quem nos salva não é Moisés, quem nos salva não é Estevão, quem nos salva é Jesus. Quem nos reconcilia é Jesus, quem nos justifica é Jesus. Então esse capítulo, amados, é o plano da redenção, mostrando o triunfo da graça. Alguém teve que morrer, e o Pai escolheu que o seu Filho morresse, para que nós pudéssemos desfrutar da bênção de sermos chamados irmãos. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo, por causa de Jesus. Nós somos reconciliados com Deus por causa de Jesus. Amém? Vamos orar?